Então, por que o Melhor de Si foi criado? Especialmente a área de business, tá? Nós temos 3 áreas que no arco aqui da entrevista nós vamos explicar. E essa parte das relações de negócios, as habilidades e ferramentas sociais são importantíssimas para lidar com as pessoas, para saber dominar as situações, para se destacar em um grupo, para ser líder. Então, eu dediquei, especialmente na parte voltada para trabalho, para os negócios, eu dediquei uma grande parte do Melhor de Si para que as pessoas desenvolvam habilidades e ferramentas sociais. Mas não só serve para os negócios. Os nossos filhos, as crianças, têm que desenvolver boas habilidades e ferramentas sociais para lidar com as adversidades da vida. Então, o motivo é exatamente esse. O cérebro precisa disso para se desempenhar melhor. Sim, quanto mais a gente faz, melhor a gente faz. Então, quanto antes começar como criança, melhor. Melhor. Vamos focar um pouquinho agora na parte empresarial e depois eu quero entrar um pouquinho na parte infantil e na parte for all, né? For all. Na parte empresarial, é direcionado a gestores, é direcionado a CEOs, é direcionado para todo mundo? Tem algum direcionamento? Quem são as pessoas que devem, dentro do ambiente empresarial, tomar esse curso? Olha, o Melhor de Si é dividido em setores mesmo. Por quê? Porque cada setor lida com situações diferentes. Automaticamente, o cérebro ele vai reagir de maneira diferente. Você me perguntou para quem que era, né? O que é o Melhor de Si para quem? O Melhor de Si é para todos, porque todos têm cérebro. Né? E todos precisam utilizar da melhor maneira. Então, o que acontece? Na área de negócios, um gestor ele vai ter problemáticas diferentes de um diretor de grupo, de um funcionário. Então, tem a parte do TAS, que é para pessoas com contato direto com o público, que vai aí trabalhar todas essas técnicas. Tem a parte do executive, que são para pessoas que viajam muito, que lidam com empresas multinacionais, que tem grupos grandes e tem que dirigir grupos grandes. Tem para quem quer se recolocar no mundo dos negócios. Tem para mulheres específicos, que é o Pink Power, que você conhece, né? E o Pink desenvolve liderança, técnica para as mulheres, desenvolve a gestão de si, do corpo, isso tudo interage com o cérebro. E as pessoas dizem, mas o que é que isso tem a ver com o cérebro? Por que que nos negócios tem que utilizar o cérebro? Porque ele boicota. Ele boicota. Tem o dress code, por exemplo, que as pessoas pensam que é se vestir bem, que é stylish. Não, é técnico. É técnica mesmo, até militar, gente. Se eu utilizo algo que incomoda o outro, automaticamente aquela pessoa se afasta. O cérebro ele reage muito veloz aos estímulos. Então, se eu não dominar e não der a mensagem já de quando eu chego, raramente eu vou ter um bom impacto. E isso pode prejudicar os negócios. Tá? Então, tem uma necessidade muito grande de desenvolver habilidades e ferramentas sociais. Então, é dividido por setor e é para todos. Tem a parte do empresário, do microempresário, tem para funcionários, tem para o grupo, tem para as empresas, a consultoria, então ele é bem amplo. Gostei de uma frase que você colocou, né, que o cérebro ele reage bem rápido. No curso que eu fiz, você fala que o nosso cérebro, se eu não estou enganada, ele leva de 2,5 segundos a 7 segundos no primeiro contato, para sem que você perceba, ele fazer o quê? Um raio-x da pessoa e ele fazer o quê? Uma avaliação, o que é que ele pensa ou como é que ele define aquela pessoa. Explica um pouquinho isso pra gente. Não, eu quero pegar o gancho do dress code. É um pouquinho pior do que uma avaliação. Ele faz um julgamento, literalmente. Uau. Ele decide, em 2,5 segundos, ele decide se confiar na pessoa ou não. E decide se aceitar aquela pessoa ou não. Ou seja, se você é um vendedor ou é um empresário, você tem um produto e você quer passar aquele produto, em 2,5 segundos você pode perder essa venda. Em 7 segundos, tudo perdido. Então, é muito rápido mesmo. Ele começa a decidir, o cérebro ele busca o que é símile, o que é confortável, né? O que é mais próximo a nós. Por quê? Porque está seguro. Se eu conheço, eu estou seguro. Se eu não conheço, pode ter algum problema ali. Então, o cérebro, para nos salvar, ele nos avisa.
Então, cores de vestir roupas interferem, roupas, até indumentos. As pessoas têm que acordar um pouco para essa realidade. Tudo passa pelo cérebro, porque quando a retina capta, joga lá para o cérebro visível, o pequeno cérebro visível, e isso é instantâneo. E aquilo começa a trabalhar e pode causar muitos problemas. E tem pessoas que não sabem que, pelo modo de se portar, pelo tom de voz e pelas cores que usam, estão criando problemas. Às vezes causa antipatia, não sabe por quê. Às vezes, e isso é muito importante. Então, muito esses importante. 2,5 segundos até os 7 segundos são essenciais. Então, imagine, a gente está vivendo agora um tempo mesmo de Covid, muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo trabalho, negócios deixando de acontecer, enquanto outras áreas prosperam, né? Mas muitas áreas impactadas. Então, para a pessoa que quer vender um produto ou um serviço e fazer uma recolocação, mais do que nunca, ou que quer buscar um cliente novo ou fechar um negócio, sim, você só tem 2,5 segundos para que o outro te julgue até e decida. Até o 7º segundo, isso. E decida se confia em você ou não, é algo muito sério. Então, realmente, não é uma sim, coisa só do bem vestir, não é uma coisa só de você cuidar da sua aparência, é algo muito mais profundo e que isso geralmente não é trazido para a gente no dia a dia. Fala um pouquinho para a gente, Kátia, eu quero sair um pouquinho agora do mundo dos negócios e entender para a gente para o dia a dia. Porque, assim, mais do que o mundo dos negócios e todos os mundos são feitos de indivíduos, tá? Sim. Então, antes de a gente estar na empresa, a gente e a gente precisa ser. Então, sim, o que é que o Melhor de Si tem? Como são os módulos do Melhor de Si para todos, para o público em geral? Fala um pouquinho para a gente. Sim, o Para Todos, ele é bem amplo também, lidando não com o ser humano. Então, o Para Todos, ele tem desde a parte de controlar e aliviar o próprio cérebro, tá? Fadiga, tem pessoas que têm síndrome de estafa, não sei a palavra. Gente, deixa eu explicar. Tá certo. Quando, desde pequenininha, né? Mayara, vamos lá, vamos falar disso. Eu saí do Brasil, fiquei 23 anos fora, né, e voltei agora, então todos os meus estudos, tudo que eu fiz, foram lá fora, então eu voltei agora, e vocês vão ouvir aí essas línguas um pouquinho misturadas, porque vício mesmo de linguagem das línguas que eu tive que utilizar, então eu peço desculpa. Nasci lá em Petrópolis, sempre com quem é Cátia de Castro, né, uma cidadezinha pequenininha. Vim para a Bahia porque meu pai é baiano e minha mãe é mineira, então eu sou bem brasileira, mas eu saí do Brasil e passei 23 anos fora justamente pelo meu superávitzinho. Então, essa dificuldade um pouco com o português, o meu parar para pensar é achar a língua, tá, gente? Então, eu peço desculpa se eu falar alguma palavra errada, mas, por favor, me corrija. Está ótimo, a comunicação está sendo feita, é interessante que a gente vê a sua misturinha de português com um pouco de italiano, às vezes pega um pouco de espanhol, mas sim, aí o que é legal, você foi para lá para fora, porque aqui no Brasil não se conhecia ou subestimava isso foi muito bem tratado lá fora, bem usado, e que bom que você voltou, criou uma metodologia para poder compartilhar com a gente algo tão importante, do qual estamos ainda tão aquém e tão sem informação. E é algo fundamental para a vida, entendeu, Kátia? Então, ficamos muito felizes de você estar aqui e de vocês ter criado esse método para ajudar as pessoas também, elas terem um diferencial para a vida delas e para o trabalho delas. Me emocionei, viu? Já estou aqui, já veio, ok, vamos voltar para o For All. É óbvio que antes dos negócios existimos. Então, sim, a dedicação do Melhor de Si mesmo ao For All é enorme, porque é para todos. Tem a parte da melhoridade, né, de prevenção, de manter a saúde do cérebro, né, muito. E, gente, quando eu falo de saúde do cérebro, está incluído tudo, tá? Mental, porque a pessoa fala, mas é mecânica, é só a questão do músculo. Não, esse músculo interage com milhões de coisas e tudo isso está lá dentro. Então, tem para as pessoas melhorar os relacionamentos, melhorarem problemas que têm pessoais, para prevenção, para potencialização, tem para a questão de limpar, ok? Reprogramar. Então, todos esses módulos estão dentro do For All, porque as pessoas vão usar no cotidiano, na vida. Tem coisas simples, tem traumas que as pessoas, para superar, têm necessidade de ajuda. E todos esses módulos estão no For All.
Dê alguns exemplos práticos para a gente, Kate, de cases de sucesso, tá? De pessoas que passaram pelo Melhor de Si Sim. e tiveram resultados práticos em alguns aspectos. Lógico, sem citar nomes, mas, tipo assim, Sim, pessoas com sim. tais problemas, depois de passar pelo Melhor de Si, tiveram tais resultados. Até para que Sim. o público consiga entender melhor, do ponto de vista prático, o que é que o Melhor de Si pode fazer por cada um de nós. Sim, são vários, porque, obviamente, o nosso cotidiano nos coloca de frente a várias coisas, mas, por exemplo, tinha uma pessoa em específico que tinha muito estudo, muito capacitada, muito boa no que fazia, mas sofreu um abuso na infância, e essa pessoa não conseguia fazer nada. Chegava a um certo ponto da vida, se bloqueava e ali não caminhava. E através do Melhor de Si, ela foi trabalhando e hoje ninguém diria, uma pessoa que está aí fazendo milhões de sucessos, está bem, mas foi difícil, levou um pouco de tempo, tá? Porque tem coisas mais graves e tem coisas menos graves. Vamos falar de menos graves, vamos citar. Esse foi um caso de sucesso, que eu fico muito feliz, porque ajudamos em uma coisa que é muito grave. Tem a questão de crianças também, né? A inteligência emocional, porque depois nós vamos falar do Kids, mas o Melhor de Si é para todos. E crianças que tinham problemas de relacionamento na escola, adolescentes que não aceitavam perder, por exemplo, né, a agressividade, crianças que estavam aí já com distúrbio de se fazer mal, ok? Sim. De se infligir, e isso também foi corrigido, trabalhando com a própria... o bonito é que você tem a ferramenta dentro de si, né? E trabalhando com isso, você pode calibrar o que te serve. Então, essa é a vantagem, e tem muitos casos de sucesso. Aí eu vou citar os mais simples também. Sim. Pessoas que não conseguiam ter liderança, tá? Uma em particular, eu sou uma ótima profissional, eu mudei de carreira, me colocaram e eu não consigo guiar uma equipe. Eu não consigo falar em público, eu não consigo dominar o que eu tenho que fazer. E essa pessoa também tinha uma espécie de bloqueio, né? E mudou a carreira, progrediu e ela não conseguia acompanhar. E aí, depois do Melhor de Si, especificamente nesse caso, foi o Pink Power, a parte de liderança, essa pessoa também hoje está... Então, temos vários. Ô, Kátia, agora eu fiquei curiosa. Uma outra pergunta. Você disse também que serve para crianças, já citou alguns exemplos. Sim. A partir de que idade a pessoa pode entrar para o Melhor de Si? De 6 anos. Em realidade, no 7º. Por quê? Porque o cérebro se forma nessa parte da primeira infância. Então, nós começamos a ensinar a utilizá-lo e a gestir depois que ele está um pouquinho já ali na linha do que é aquela personalidade, do que é que eu não vou mexer antes, porque a criança... Sim. E aí, porque acontece o bom e o ruim. O bom porque nasce um indivíduo. Ele sabe, ele quer, ele sente, ele existe, né? Já começa a dizer, não, isso, eu gosto daquela cor. E o ruim, porque ele também começa a pegar os vícios de casa, a sofrer os traumas, e aquilo ele pode levar para a vida inteira. Então, o Kids, tem o Kids e tem o Teen, né? A infância e a adolescência. Ele vai, então, dos 7 até os 18. E aí, em 3 em 3, de faixa etária de 3 em 3. Então, 7, 8, 9... 10, 11, 12, até chegar aos 18. Né? E ele é bem modulado para cada exigência nessas faixas etárias. Porque você sabe, né? Adolescência, o que é que entra? Enzimas, hormônios, pais transtornados. E fala, meu filho, é assim esse cérebro, o que é que acontece? O coitadinho está sendo bombardeado de uma mudança, né? E serve muito. E a criança, às vezes, tem problema não diagnosticado de autismo, tem, como eu disse, no meu caso também, vários que pensavam que fosse uma coisa e aí era outra, tem crianças que têm dislexia, tem problemas até psicológicos e mentais e não é diagnosticado, e tem criança que tem superávit, tem criança que só precisa mesmo saber lidar com algumas situações, pais separados, exemplo. Separaram os pais e crola o mundo daquela criança, não? E isso é inteligência emocional, isso é saber lidar com as adversidades. Nesse período, Mayara, de quarentena, de Covid, de toda a pandemia, isso está sendo essencial. Eu me impressionei muito, porque
eu vim para o nosso Brasil, voltei depois, né, desses 23 anos, e estar aqui nesse período de pandemia tem sido impressionante, porque eu já pensava que as pessoas aqui, eu já percebia, não têm acesso à informação de como lidar com o cérebro, não têm acesso ainda ao nosso sistema escolar, ainda ao nosso sistema de família, não ensina essa parte. Então, eu já tinha notado essa necessidade. Nesse período, isso ficou latente, as reações das pessoas, inclusive eu tenho escutado muitos pais, crianças, empresários, e eu fico pensando, se tivesse talvez, né, as pessoas começado antes a ter acesso a essas coisas, né, a importância de ter acesso a essas ferramentas, isso tem me feito refletir muito. A nossa sociedade está com algumas premissas muito equivocadas, de se focar só no externo. Aquilo que você vê, o nosso cérebro a gente não vê, a gente sabe que tem, e a gente está tão focado no externo, só que o nosso externo depende do nosso interno. A gente é o reflexo de tudo que acontece aqui dentro. Então, mais do que nunca, é muito importante a gente ter, primeiro, ter acesso ao conhecimento dessa envergadura e dessa natureza, um acesso a um conhecimento qualificado por alguém que sentiu na pele, no cérebro, no corpo, as consequências disso, mas que bom que conseguiu, mesmo fora do Brasil, ter um suporte adequado para ajudar você a lidar com isso e você utilizar isso ao seu favor. E agora compartilhar conosco, decidi, graças a Deus, criar um projeto, um treinamento, na verdade, vários treinamentos, um método com vários treinamentos e cursos para ajudar a gente nessa seara ainda tão pouco conhecida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Sempre ali desculpa, mas sempre no Kids, se você for nós prestarmos atenção, a nossa escola é por idade e não por capacidade. No Brasil, a escola, ela é por idade. E o que acontece? Se uma criança ela está avante ou ela está atrasada... Para quem? Entende? Alguns países, a escola já é por capacidade. Isso significa excluir? Não. Atividade motória, elas fazem juntas. Só separa por capacidade para que elas não sofram essa diferença e que desenvolvam melhor. Por quê? Aquele que precisa de mais atenção vai ter mais atenção e aquele que é mais adiante vai correr no seu ritmo. Então, isso é importante para equilibrar. Tem muitas crianças que estão com problemas na escola, com problemas de estudo, e as pessoas não sabem que simplesmente se trata da capacidade delas. No Melhor de Si, eu criei uma área só para isso. Interessantíssimo, Kátia. Você poderia conversar com donos de várias escolas. Depois eu posso te ajudar nisso com alguns professores, eu posso te ajudar nisso. Conheço alguns bons gestores escolares de grandes grupos aqui em Salvador, porque eu acho que nada foge da educação. Qualquer coisa a gente precisa de informação e de educação para ver essa mudança. E tem que ter esse despertar. A informação tem que ser levada com qualidade. Dá para ver que, assim, que o que você faz com amor, e que é paixão, que move, né? É aquela coisa da obstinação, do entusiasmo, porque é verdade em você. Dentro do método Melhor de Si, o que é que mais faz seus olhos brilharem? O que é que... O Kids. É o meu xodó. É o meu xodó, porque eu acredito muito que o futuro se faz do presente. Sim. E eu acredito que todos têm a capacidade de transformar o que for. Essa é uma das características do cérebro, né? Pessoas que têm traumas no cérebro, cirurgias, pessoas que perdem partes, que têm acidentes e têm traumas graves, reconstituem, encontram um modo de utilizar o próprio cérebro, ou seja, é fantástico. Antigamente se pensava que adulto não criava mais neurônios, e que na idade, na melhor idade, não se criava mais tecido neuronal. Não é verdade, os neurônios crescem em qualquer idade. E essa capacidade das crianças em aprender e transformar para o que é bom, é maravilhosa. E eu acho que cuidando de algumas coisas a tempo, Mayara, para que não se desenvolvam problemas graves, se resolvem coisas enormes. Então, eu coloquei ali todo o meu... Eu dei amor ao Melhor de Si inteiro, mas o Kids é o meu xodó. Ô, Kátia, deixa eu te fazer uma outra pergunta.
Quem quiser saber mais informações acerca do Melhor de Si, está tendo algum curso agora? Você tem turmas para começar, abertas ao público geral? Quem quiser contratar o serviço ou saber mais, procura quem, fala com quem, dê mais informações para a gente. Você tem alguma turma, algum trabalho para começar agora? Sim, nós estamos migrando, né? Tudo que era presencial, fomos pegos de surpresa pela pandemia, nós também, né? Como todos, Sim. E estamos migrando tudo para online, à distância, e estamos quase calibrados, né? Porque, obviamente, eu tenho que dar a mesma eficácia, tá, Mayara? Do Melhor de Si presencial para o Melhor de Si online. As pessoas falam, Kátia, mas como o curso não já é já pronto? Eu lido com um cérebro que é vivo. Nós trabalhamos com vocês que são pensantes, atuantes. Então, a eficácia do Melhor de Si, desse programa, é ligada à interação que se tem utilizando o programa. Então, eu não posso simplesmente pegar o presencial, que tem todos os recursos diferentes, jogar no online e não ter a mesma eficácia. Então, esse tempo que nós levamos para poder aperfeiçoar, é porque eu estou querendo ter certeza e a garantia de que vai ter a mesma eficácia à distância e os cursos que tiverem necessidade de serem presenciais, eu não vou colocar online por enquanto, vamos ter que esperar passar a pandemia, e isso eu posso citar exemplos, você perguntou de cases de sucesso, pessoas que têm vícios como droga, como cleptomania, como essas pessoas, o cérebro, ele identifica mecanismos em que ele se apoia para fazer essas coisas. E que é muito burlável online. Né? Eu converso muito, Mayara, com psicólogos, com psiquiatras, com profissionais da área da saúde mental, que têm dificuldade porque, obviamente, não tem uma leitura, alguns não têm uma leitura mais ampla, os pacientes simplesmente chegam lá e mentem, inventam tudo. E essa pessoa nunca consegue sair daquilo porque o profissional não tem como trabalhar, né? Claro que eles se entendem e compreendem como lidar com aquilo, mas não é sempre efetivo como saber ler certos mecanismos do cérebro. Então, por que eu estou explicando isso? Vamos abrir os cursos online, sim. Onde é que nos acham? Nós estamos no Instagram, melhorde.si. Lá no nosso Instagram tem todas as informações, tem o telefone para contato, tem onde nos encontrar. Agora nós estamos colocando daqui, eu espero na próxima semana, os cursos que serão abertos, e as pessoas que estão reclamando, mas não vão abrir todos os cursos no online. Não pode, gente, não pode. Tem cursos que têm necessidade, por exemplo, de uma sala sensorial, tá? O cérebro, ele interage com os sentidos. Então, eu vou precisar, para desintoxicar aquela pessoa, de ter contato de som, de tato. É muito amplo a efetividade do Melhor de Si. Então, eu não posso colocar online. A pessoa não vai ter em casa os mesmos equipamentos que nós vamos levar. Então, eu não vou poder. Então, vamos ter que esperar a pandemia mesmo. E agora, as novas turmas, os novos cursos, então, no Instagram. Estamos abrindo aqui esse canal YouTube, que eu estou tão feliz, Mayara, eu te agradeço de novo, você não sabe o quanto eu estou feliz. E aí estamos movimentando por aqui, né? E pelo Instagram, todas as informações estão lá, para achar o Melhor de Si. Ainda dá para fazer 2 perguntinhas? Dá sim. Seu tempo aqui, ó, você hoje é a dona do tempo, Mayara, ó, todo seu. Por que Melhor de Si? Você quis passar que mensagem, ou melhor, você quis passar alguma mensagem para as pessoas ao botar Melhor de Si? Que pulguinha foi essa que você quis colocar? Porque eu já me perguntei. Sim, linda essa pergunta. Não é melhor de Kátia, não é melhor do meu pai, que me quer do jeito dele. Não é melhor, nem melhor do cérebro. Não é melhor, é melhor de si. O cérebro é seu, o cérebro é como as digitais, ok? Cada um tem o seu, e cada ser é único. Então, ele só vai ver as coisas do modo dele. Ele só vai perceber as coisas do modo dele. Ele só vai viver. Eu posso ter sofrido um trauma e 10 pessoas sofridas o mesmo trauma. Não vai ser o mesmo para cada um delas. Então, é o melhor de si, porque só você pode lidar com o seu próprio cérebro. Gente, você falou agora uma coisa importante, porque a única coisa que eu sabia era que as impressões digitais, as íris dos olhos e o tom da voz, você não encontrava igual. Você pode ter até voz parecida, olhos parecidos, mas
que eram as únicas partes do nosso corpo que eram únicas. O cérebro também é único? Não existe dois cérebros iguais? O cérebro é moldado, sim, é moldado pela sua vivência. Se você caiu e quebrou o braço, a área do seu cérebro ligada aos artos, sim? Atos. Ok, sim. Ela vai mudar. Ela vai mudar. Não. Ela vai se modificar. Se você receber um trauma, aquela área ligada àquilo vai se modificar. Então, você é único. O seu cérebro é único. Então, só você pode decidir, e eu quero deixar aqui claro, todos podem trabalhar qualquer coisa que se desejar. Vai ter um resultado, Kátia, igual ao do super? Vamos lá, Cristiano Ronaldo. A vida inteira aquele senhor escutou que ele não ia ser jogador, que ele não podia, ele não tinha dom e não tinha características. 5 vezes o melhor jogador do mundo, porque ele quis. Então, isso é muito importante. Não precisa, o dom ajuda, a predisposição ajuda, mas a técnica e a mecânica faz conseguir. E isso é já comprovado cientificamente. Então, vocês podem conseguir desenvolver o que vocês decidirem. O importante é o querer, né? É sempre o querer e a constância, né, Maiara? Que você falou, e contar com ajuda profissional para saber como fazer da forma correta. Sim, aí eu sou suspeita em falar, né? Eu não falei porque... Busquem o melhor de si. É muito interessante que, assim, eu venho falando muito sobre empreendedorismo dos últimos tempos e sobre negócios, eu conversando com as pessoas, é impressionante como falta maturidade emocional e empresarial, e às vezes as pessoas, elas querem um resultado profissional e elas buscam a opinião de um amador, de alguém que não entende nada daquela área, às vezes é alguém próximo, é um pai, é uma mãe, é um esposo, é um amigo, mas que não tem conhecimento nenhum acerca da área ou da coisa que a pessoa pretende, e ela pega uma opinião que não tem fundamento. Então, se eu quero realmente ter alguma mudança, ter alguma performance, ter um resultado efetivo na minha vida, para o que quer que eu queira fazer, eu tenho que buscar os especialistas da área, e as pessoas têm que ter maturidade e discernimento e clareza em relação a esse aspecto. Por isso que eu estou te falando isso. É muito importante esse ponto. Não adianta as pessoas quererem a ajuda de alguém que não tem competência técnica, conhecimento e experiência com resultado para poder ajudá-las nesse sentido. Sim, e essa parte é muito legal que você falou isso, que também eu queria esclarecer uma coisa. As pessoas falam, mas aí tem o coach, tem o motivacional. É outra área. São várias fases. O cérebro, ele trabalha com várias coisas. Então, eu trabalho com a parte da mecânica, que vai acabar resolvendo aquilo, ok, vai resolver aquilo, mas são coisas diferentes, porque, é como eu disse, se resolver o motivacional, o emocional, toda essa parte, mais a pastilha do freio, estiver, não, o carro não vai andar, então, são coisas diferentes, não é a mesma área, não é a mesma coisa. Então, eu aproveitei aí que você falou, porque é importante buscar naquela área, né, específica. Porque se eu me dediquei 23 anos a uma coisa, talvez eu consiga fazer ela um pouco melhor, né? Eu vou botar ali o talvez, né, para fazer um pouco melhor de quem ficou 1 ano se dedicando a outras coisas. Então, é importante isso. E dentro dessa parte da mecânica funcional do cérebro, o que é que você acha, assim, mais interessante por parte desse órgão, assim, pra gente? O que é que eu consigo fazer com o meu cérebro? O que é que eu não consigo fazer com o meu cérebro? Olha, essa pergunta é maravilhosa, porque essa resposta, só quem pode dar é cada um de vocês. O que é que você pode fazer com o seu cérebro? Tudo o que você quiser. O que é que você não pode? Tudo o que você não quiser. A imensidão do cérebro é próprio essa. Primeiro está no querer, e depois desenvolver para que aquilo aconteça. Mas, Kátia, eu tenho uma voz de taquara rachada, eu posso cantar? Pode. Hoje se descobriu, a ciência chegou ao ponto de que tem um dom, ele vai conseguir mais fácil. Mas se tem o querer, também se consegue fazer a mesma coisa. Então, isso é uma coisa muito importante. O cérebro é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não sou apaixonada pelo cérebro só porque eu tive que lidar com o cérebro. Mas quando eu descobri, né, essa imensidão que é em nós, foi a que palavra ninguém que eu pensei. Imensidão. Você vê que usam 10%, e desse 10%, as pessoas estão utilizando 5%, 6%. E tudo é outra parte. E todos 90%,
e todos os 5 dos 10 que estão. As pessoas não entendem a ferramenta que tem, o universo que é o cérebro. Né? E hoje em dia já está muito fácil entender isso. Com o melhor de si, Kátia, a gente consegue usar que percentual? Até quanto? Aí é que está a mesma pergunta. Isso, o desafio, e já vamos criando essas coisas. Essa capacidade, com o melhor de si, eu já tive surpresas muito grandes. Tiveram pessoas que literalmente achavam que eram estúpidas, no sentido de demência, de achar que não tinha inteligência e não saber. E deram resultados de gênios. Tem pessoas que têm capacidades, começam, e aí entra o fator, aquele antes de passar a ondinha, que não tem a constância, então desiste. Então, essa capacidade também, que pode chegar a 90%, né, com aqueles 10 incluídos, esses 100% ainda não chegamos lá e já vai para uma inteligência, para esvilupe desenvolvimento de ciência mais alta, essa capacidade ela é possível, tá? Melhorar e ampliar o cérebro em todas as áreas. E se conectar com a frequência certa, o cérebro vira uma potência enorme. Então, o melhor de si, ele vai ser determinado a essa percentual de quem o utiliza, em realidade. Eu achei interessante, porque observando todas as colocações que você fez, você falou do querer, falou da constância, e o querer é, sobretudo, mais importante do que a questão da inteligência em si, essa força de vontade e constância, ou seja, isso está relacionado a comportamento e atitude perante a vida. E quando você falou também a respeito de hábito, então a gente sabe que para a gente criar um novo hábito, a gente tem que substituir um velho hábito. Eu não elimino, eu só elimino o hábito, eu criando outro, e eu aprendendo como usar meu cérebro para potencializar isso, não só como uma questão comportamental, mas como a máquina e a força motriz do meu corpo funciona para eu agilizar isso muito melhor.